Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa confortar os nossos corações nesta manhã, nesse domingo. E nesses momentos difíceis que estamos passando aqui na Terra, né? Momentos de provas. E para ver até que ponto está a nossa confiança em Deus principalmente e em Jesus. Porque se nós fôssemos fazer uma enquete e perguntar se as pessoas têm fé, com certeza todos diriam que sim. Mas até que momento? Até que momento que a nossa fé está fincada numa rocha mesmo, essa confiança, aquela fé que Jesus pede por nós, por um grãozinho de mostarda. Porque a primeira tempestade que abate sobre nós se desesperamos. E já elevamos o nosso olhar para o céu e perguntamos o que nós fizemos para Deus. Aí é o grande problema nosso, né? A nossa dificuldade dessa fé cega. Nós temos que ter uma fé raciocinada. Domingo passado, a Terezinha e a Maria Luísa fizemos um programa do rádio falando sobre nas pegadas de Jesus. Então eu vou ler o trecho aqui de João para a gente fazer um comentário sobre isso. Tenho-vos dito estas coisas, estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho vos dito. Isso está em João, no capítulo 14, versículos 25 e 26. Então, essa mensagem, essa passagem de João, que fala de Jesus nesse momento, é um convite para nós seguirmos essas pegadas de Jesus. E como é que nós temos que fazer? Então, ele fala sobre a palavra Paráclito, e eu procurei no dicionário o que significa. Significa que aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como defensor numa corte. Então, nós percebemos que Jesus ele fala de um socorro para nós. Ele está presente em nossa vida nos momentos mais difíceis de cada um de nós. Então, nessas pegadas de Jesus, nós vamos fazer umas pequenas lembranças aqui nesse livro aqui, Boa Nova, as primeiras pregações de Jesus, mas nós temos que procurar primeiro onde ele esteve. Então aqui, Humberto de Campos, eu vou pedir licença para vocês, para mim ler um pequeno trecho aqui desse livro, para que a gente possa entender a iniciação de Jesus, né? Depois de adulto, porque se a gente for ver Jesus, no momento do nascimento dele, ele já deixa ensinamento para nós na humildade, na simplicidade, né? Que nós ainda não prestamos atenção no nascimento do Cristo. Ele nasceu lá numa manjedoura, numa simplicidade. E nós esquecemos desse detalhe, que ele veio trazer para nós exemplos da sua caminhada aqui na Terra, como nós devemos agir perante a humanidade, perante a nossa vida aqui na Terra. E descobrir qual é o motivo da nossa estada atual nessa existência. Porque nós muitas vezes passamos uma existência e não tomamos conta de quem nós somos, o porquê que estamos aqui, qual é a finalidade de nós nascermos novamente. É para a nossa evolução. E para essa evolução estar conosco, nós conseguirmos conquistar, nós temos que seguir as pegadas de Jesus, que está todo o ensinamento, está todo o exemplo. Ele é o nosso modelo e guia. Então Humberto de Campos conta aqui, dizendo o seguinte, que nos primeiros dias do ano 30
Antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com João Batista e seu primo, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou-se ao oásis de Jericó uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se para Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos de se sentirem atraídos pelos seus traços de formosa originalidade ou pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: como que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os seus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe, desconhecido e ilustre, para auxiliar-te na execução dos teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de sua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada de fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento de nenhum cinzel é superior à boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e de tais leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai, que estás nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas do sol, caminho de sua Galiléia distante. Então a grande compromisso da doutrina espírita é trazer Jesus para nós nesses momentos, nesses detalhes. Então nós vamos percebendo que seguir os passos de Jesus
não é tão fácil, porque ele vem fazer um convite para nós de um reino que nós desconhecemos. Como esse sacerdote, um homem que tinha um conhecimento na época das leis e tudo, ele ignorava o que Jesus estava trazendo para ele. Então, ele, antes de comparecer àquelas festas, a festa das bodas de Caná, ele esteve com o Batista, João Batista, lá no deserto, e buscando as informações necessárias para começar a sua caminhada aqui na terra. Porque o João Batista foi o precursor, foi o que abriu o caminho, e Jesus veio trazer a mensagem do amor verdadeiro aqui para nós aqui na terra. Então, se nós prestarmos atenção nas bodas de Caná, o que houve ali, o convite que foi feito para nós, e muitas vezes passa despercebido de nós, porque nós ficamos muitas vezes empolgados e maravilhados com a transformação da água para o vinho. Mas há um ensinamento profundo na minha visão, e que eu entendo, do ensinamento dos primeiros momentos daquela festa. Por quê? Era, naquela época, como somos hoje, o povo era muito supersticioso. As festas das bodas de casamento não duravam como hoje, horas. Aquelas festas duravam dias. E era costume da época servir o melhor vinho no início da festa. E depois, com o tempo, ia passando e vai se servindo o vinho mais inferior. E Maria percebe, a mãe de Jesus, a nossa Mãe Santíssima, ela percebe que ia haver falta de vinho, estava acabando. E a festa ainda continuava. E ela percebe isso, e ela sabia das superstições, do pensamento daquele povo. Porque se faltasse o vinho, eles acreditavam que o casal não ia ser feliz. E ela se preocupa com isso por causa dessa superstição. E ela procura o filho que estava na festa, procura Jesus. E há um diálogo que a Amélia Rodrigues nos fala, que é de um profundo amor entre mãe e filho e mãe. Maria chega no filho e diz para ele assim: olha, o vinho está acabando. E Jesus olha para ela e fala assim: mulher, o que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho de a ver com as coisas da terra? Eu tenho de ver com as coisas do meu Pai. Instalar o reino dos céus aqui na terra, no coração das criaturas, não das coisas da terra. A mesma coisa ele fez com Nicodemos. Quando Nicodemos pergunta para ele como ele tinha que ganhar o reino do céu, nascer de novo, e Nicodemos não entende, e ele fala para Nicodemos: você não entende as coisas da terra, que dirá as coisas do meu Pai que está no céu, que é o nascer de novo, são as leis da terra. E Maria, a resposta que Jesus dá para Maria, o que eu tenho que ver com isso, dá a impressão que ele foi grosso com a mãe, mas era uma maneira de respeito a se dirigir à mulher. Ele dirige a mãe com muito amor. O que eu tenho de a ver com isso? Quer dizer, o que eu tenho a ver com isso, minha mãe, se as minhas coisas do Pai que está no céu? E ela sai tranquila. Ela sai e vai para o outro cômodo da casa e fala para aqueles que está ali servindo na festa, que seriam os garçons de hoje: fazer tudo o que ele mandar. Faça tudo o que ele mandar. E de repente vem Jesus e pede para que enchesse aquelas bilhas de água onde estava o vinho, que já não havia mais vinho. Eles, obedientes a Jesus, enchem, e Jesus pega de uma caneca e serve a alguém que está ali próximo. E ele percebe que o vinho é de qualidade superior ao primeiro que foi servido na festa. Aí alguém comenta: que festa é essa? Que se serve o melhor vinho no fim da festa do que no princípio dela. Então, o convite está aí.
da nossa Mãe Santíssima, do próprio Cristo. Mulher, o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho a ver as coisas do céu. Fazer tudo o que Ele mandar. O que é que Jesus pede para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É a bandeira da doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. É simples, mas tão difícil seguir os passos de Jesus, não é? Como é difícil seguir essa criatura, que é o nosso modelo e guia, que veio à Terra, que não há necessidade de vir, mas veio por amor a nós, para a grande transformação. A importância de Cristo é tão grande para nós que até o calendário mudou, do antes e depois de Cristo. Então a importância que ele tem, e nós passamos às vezes uma existência sem pronunciar, sem procurar saber quem foi esse mestre. Porque nas reuniões mediúnicas que nós participamos, muitas vezes espíritos chegam ignorando quem é essa figura, quem é esse mestre. Quando se fala de Jesus, ele fala que isso é uma alegoria, é uma invenção do homem. E não é possível que ele fez isso. Então eles ignoram a figura do mestre. E muitos de nós fazemos isso durante a nossa existência aqui na Terra. Então nós passamos caminhando. E daí nós lembramos a passagem, a parábola do semeador. Nós ficamos pulando de galho em galho. Nós passamos a vida buscando o conforto para nosso particular. Como fazem os grandes espíritos que vêm à Terra nos consolar, que se preocupam com o próximo, esquece a si próprio. É o convite que Jesus nos fez. Aquele que quiser vir após mim, renuncia-te a ti mesmo e vem para servir. É o convite que ele fez para Pedro. Pedro, você me ama? Sim, mestre, eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. É esse o convite dos espíritos superiores. Nós pegamos uma irmã, Maria Teresa de Calcutá. Eu gosto sempre de comentar isso para a gente despertar em nós a necessidade que nós temos que seguir esses passos para a nossa transformação. A Maria Teresa estava no conforto do seu lado do convento, ela tinha todas as regalias, mas ela olhava pela janela e via o sofrimento lá fora, a dor campeando aqueles corações daquelas criaturas infelizes. E ela então enfrenta toda a direção da igreja, ela vai contra os princípios da igreja e ela sai à luta, ao campo aberto, ao ponto de um repórter perguntar para ela: Madre Teresa, como que a senhora começou esse grande trabalho, essa grande organização? O trabalho eu comecei pelo primeiro. E a organização, Mário, desse trabalho gigantesco? O amor. Com duas simples palavras. Ela resolveu e esclareceu como é que tem que ser feito o trabalho. Nós vemos um Chico Xavier, a irmã Dulce, um Divaldo Pereira Franco, um Raul Teixeira, um Hugo Gonçalves, que esteve aqui dentro dessa casa por 60 anos, nos convidando a seguir esses passos de Jesus, de chegar a nós e dizer, quando for levantar para falar, fale de Jesus, que a humanidade precisa de Jesus, dos teus ensinamentos. Nós precisamos de Jesus como o ar que nós respiramos, como a água que nos descedenta a sede. Isso que nós precisamos, para nós melhorar esse mundo que nós vivemos. Para que esse mundo que acabe esse mundo de provas e expiações e seja um mundo de regeneração, onde o mal se afaste da terra. Então, quando eu comentava sobre a parábola do semeador, prestemos bem atenção nos 4 momentos que Jesus fala do semeador. Que primeiramente ele sai a semear, ele não se importa por onde a terra, que terra é que vai receber a semente. Ele sai semeando. E a primeira semente cai à beira da estrada.
São aquelas criaturas que eu já comentei que passam pela vida sem ser da vida, sem perceber a responsabilidade que nós temos com a nossa existência aqui na Terra, perante Deus, porque nós não chegamos aqui na Terra por um acaso, nós chegamos aqui assumimos compromissos antes de nascer. Não nascemos por um acaso porque o papai e a mamãe se encontraram e tiveram um relacionamento, mas sim houve um estudo da nossa encarnação. Nós assumimos compromissos. Ah, mas eu esqueci. Esquecemos, mas nós temos o nosso modelo, que é Jesus, que ele veio na Terra para essa finalidade. Porque se nós lembrarmos do nosso passado, nós não teríamos condições de estarmos reunidos nesse ambiente agora. E vocês não teriam paciência de ficar me ouvindo. Então o esquecimento é uma bênção que Deus coloca para nós poder evoluir. Então nós passamos e vêm os pássaros do céu e comem a semente e não produz nada, nem nascer não nasce. A segunda semente cai num terreno pedregoso. O que é? Que até nasce, mas não tem sustentação. Quantos nossos irmãos, quantos de nós ficamos pulando de galho em galho, em busca da solução para os nossos problemas? Nós queremos resolver que alguém resolva para nós o que nós temos que resolver, que é a nossa mudança. Então muitas vezes a gente ouve pessoas chegando na casa querendo resolver, ter a solução para o seu problema. E a solução é o amor, é a mudança. E nós aqui, nem o próprio Cristo fez isso. Cristo não mudou ninguém. Jesus deixou um convite, o amor. Aí o resto da caminhada tem que ser nossa, seguir os seus passos. E essa, como não tem sustentação, ela vem e morre, não produz nada. Então nós passamos uma existência neutra, sem produzir nada em benefício de nós mesmos, quando nós amparamos o nosso próximo, sem interesse próprio. Aí essa terceira semente cai num terreno espinhoso. Nasce, até nasce, e até com uma certa vigor, mas de repente ela é sufocada pelos espinhos. O que é sufocada pelos espinhos? São as mentes que vêm trazer novidades para nós, trazer convites. Existe até uma história da doutrina espírita contada por Humberto de Campos sobre isso, de um casal que tinha uma vida muito simples, simplesinha. Viviam no salário do esposo, que ganhava malemar para o seu sustento. Não sobrava nada. E ele era uma pessoa que tinha uma capacidade e uma pessoa de confiança dentro da empresa que ele vivia. E ele comentava com a esposa em casa, sempre, que ele precisava ganhar um pouco mais. Porque ele era um cidadão, um funcionário de confiança dentro da empresa, ele tinha capacidade, ele entendia de tudo o segmento daquela empresa. Só que quando surgia uma vaga para promoção, sempre aparecia alguém e ele não conseguia. Aí a esposa, conversando com a esposa, porque ele dizia que queria dar um conforto a mais para a esposa. E a esposa um dia pegou e falou para ele assim: olha, a nossa vizinha tal aí, ela é espírita. Que tal se nós fôssemos lá para ver o que está acontecendo com nós? Se há uma solução para nós? Quem sabe os espíritos dão uma solução para nós. E ele topa, disse: vamos lá então. Aí eles foram, junto com aquela vizinha, e eles se reuniram com o mentor da casa, e o mentor da casa fez uma pergunta para eles quando eles chegaram. A primeira pergunta perguntou ao casal: vocês são felizes? Sim, nós somos felizes. Mas nós estamos aqui. Aí começou a desenrolar o histórico deles, dizendo que ele queria ganhar mais, porque dá mais conforto para a esposa, que a vida deles regrava naquele salário que ele ganhava, que dava o mínimo para viver, com dignidade, mas simples. Aí o mentor espiritual daquele centro falou assim: olha,
confie, confie, vocês vão vencer. Eles saíram de lá felizes, nós vamos vencer, agora vai acontecer. E depois, semanas depois, surgiu uma nova promoção dentro da empresa. E ele chegou em casa todo feliz, falou para a esposa, agora é o momento que nós vamos vencer. O Espírito disse que nós tivéssemos paciência para que nós íamos vencer. Apareceu a promoção e não tem ninguém dentro da empresa que possa assumir o cargo. Eu sou o primeiro. E no outro dia ele chega decepcionado em casa. Falou para a esposa, olha, que decepção. Não é que surgiu um cidadão de uma filial do interior e assumiu o cargo que era para mim? Aí a esposa olhou para ele e falou assim, pois é, meu bem, eu acho que nós fomos no centro errado. Porque a nossa vizinha aqui do lado, ela foi no centro do fulano, lá em cima, e lá no centro do fulano, ele foi para arrumar emprego e arrumou um bom emprego. O outro cidadão achou que tinha perdido, lá que está a solução para nós. Então vamos lá. Aí eles foram lá, conversaram com o diretor da casa e o mentor da casa se manifestou. Contaram a sua história, ele falou, não, nós vamos resolver o teu problema sim, só que vai lhe custar X. Vai ter um custo, mas você vai conseguir. Você vai dar 50% do trabalho de entrada e 50% quando vocês concluírem o vosso desejo. Ele olhou para ela e falou assim, mas a coisa aqui é séria, hein? Você vê, eles não têm garantia. Se não der certo, eles não recebem a segunda parte. Então acho que aqui nós estamos certos. E fizeram o trabalho, deu a parte que ele pedia e ficaram aguardando. Mas não passou um mês, veio a promoção. Um cargo maior. Ele conquistou aquele cargo e chegou em casa e falou, olha, vem que nós fomos no centro certo, vem que o cidadão lá garantiu o trabalho. Eu consegui a promoção, meu salário quadruplicou. Agora eu vou poder dar um conforto maior para você, meu bem. Nós vamos ser felizes. E ele tinha uma pequena queda em aposta de jogo de corrida de cavalo. Quando ele vendia outro, ele passava lá, jogava alguns centavos lá no cavalo, na banca. Ele não ia ao hipódromo. Agora ele podia ir. Ele tinha carro, não precisava mais depender de ônibus, porque o salário permitiu isso para ele. Ele tinha carro e agora ele podia ir lá no hipódromo, porque ele tinha dinheiro. E começou a fazer as apostas ao vivo, lá nas corridas de cavalo. E ele começou a perceber que ele era notado pelas mulheres, que ele tinha os seus valores na sua presença física. E ele viu que mulheres se interessavam pela sua figura. E a esposa em casa agora já não estava mais feliz. E ele começou a se envolver naquele ambiente, e o dinheiro que ele ganhava com o salário que foi quadruplicado já não dava mais. E como ele era um cidadão de confiança da empresa, ele começou a entrar no caixa da empresa para poder sustentar o vício do jogo. E de repente, passaram alguns meses, estourou o escândalo, descobriram o que ele estava fazendo, ele, envergonhado e desesperado, suicidou-se. E a esposa agora perdeu o pouco que tinha, acabou perdendo para repor dentro da empresa que o marido tinha retirado. E ela desesperada. A primeira vizinha, que levou lá no centro, foi lá conversar com ela. Ela olhou para a vizinha e disse, não venha aqui com o espiritismo. Olha o que aconteceu comigo pelo espiritismo. Foi, minha irmã, vocês foram no lugar errado. Aí ela, conversando com a amiga, conseguiu convencer de voltar ao centro, do mesmo centro.
E lá ela foi consultar novamente o mentor espiritual da casa. E o mentor lembrou ela: a senhora lembra da primeira pergunta que eu fiz para a senhora? Ah, a senhora perguntou se nós éramos felizes. E você respondeu que era, não é? É. Acontece, minha irmã, que numa existência passada o teu marido já tinha se perdido em jogo, na mesma situação. E você assumiu um compromisso com ele para ajudá-lo a vencer esse vício, essa dificuldade que ele tinha. Por isso que vocês vieram junto e aquele salário mínimo que dava para vocês viver dignamente. E quando eu disse que vocês iam vencer, era dessa maneira. Não era vencer financeiramente, vencer moralmente. Vencer a sua dificuldade, a dificuldade dele com a tua ajuda. Então, temos que tomar cuidado. Porque existem espíritos irresponsáveis, que eles não querem saber. Que eles vivem o momento deles como se estivessem vivendo aqui na Terra, materialmente. Os espíritos superiores nos orientam diferente. Eles questionam nós se somos felizes, que nós vamos vencer. Era o que o seu Hugo dizia aqui para nós. Quando nós chegávamos com as nossas dificuldades, desesperados, particularmente, vou falar de mim, eu chegava em desespero, ele ouvia as minhas reclamações, depois olhava para mim, batia no meu ombro, aquele tapinha era triste, porque eu ficava revoltado, que eu quero solução, e ele batia nas minhas costas e falou assim: vai firme que você vai vencer. Venci? Ainda não, mas estou lutando para poder vencer. É esse o conselho dos espíritos superiores. Foi isso que Jesus fez conosco. Vai, não peques mais, para que o pior não lhe aconteça. Era essa a orientação de Jesus para conosco. Vai, não peques mais, para que o pior não lhe aconteça. Muda de vida, muda a direção do teu caminho, siga os passos que eu deixo. Eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aí a quarta semente cai em terra boa e começa a produzir. Mas Jesus também faz uma referência sobre essa produção. Ele não diz que todo mundo vai produzir igual. Só uma semente produz 100 por um, a outra 60, a outras 30. Então cada um produz de acordo com a sua capacidade. Eu lembro que certa vez, aqui nessa casa, naquela porta ali, um cidadão chegou em mim, estava alguém fazendo a palestra aqui, ele chegou e falou assim: eu gostaria de estar lá naquela mesa fazendo uma palestra. Aí eu, acho que intuído naquele momento, eu falei assim para ele: e quem vai limpar o centro? Se todo mundo for fazer palestra, quem é que vai pôr a água para depois do passe? Quem é que vai aplicar o passe? Enfim, cada um de nós temos a nossa função, cada um de nós produz aquilo que está no nosso alcance. Nós não somos um Divaldo, nós não somos um Hugo Gonçalves, nós não somos uma Madre Teresa de Calcutá, mas nós somos aquilo que somos e podemos dar aquilo que podemos dar. Não vamos dar salto maior do que a nossa capacidade, nós vamos caminhar de acordo com a nossa evolução, com a nossa capacidade. Então, se nós subirmos um degrau na escala da evolução nessa existência, nós estamos caminhando em direção ao Cristo, para que um dia possa acontecer o que ele disse: tudo o que eu fiz vós podeis fazer e muito mais. Temos que, para isso acontecer, seguir as pegadas de Jesus, para que nós possamos vencer, mas vencer a nós mesmos. O grande problema da humanidade está em cada um de nós. Se nós nos esforçarmos para mudar, porque o exemplo arrasta. Aí a letra instrui, mas o exemplo arrasta.
Por que falamos desses vultos maravilhosos que pisaram aqui na terra? Porque eles deixaram exemplos do amor. É isso que temos que fazer. E que Jesus nos abençoe, que dê também essa luz para que nós possamos continuar seguindo as pegadas do Mestre, desse modelo e guia que nós temos aqui na terra. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre, e que nós possamos sempre estar reunidos nessa casa, em busca desse tesouro, né? Esse grande filão de ouro, como disse Jesus, daquele homem que foi para o campo trabalhar, descobriu um grande filão de ouro, de riquezas, voltou para casa, vendeu tudo que tinha e comprou aquela propriedade, que é os ensinamentos do Mestre, a descoberta. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Mestre. Então vá e apacenta as minhas ovelhas. Aí está o grande tesouro nosso. Que Jesus nos dê muita paz, um domingo e uma semana de bênçãos para todos nós. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Depois dessa palestra maravilhosa que o Eurípides nos deu, a gente possa levar essa reflexão junto conosco, de seguir os passos do Mestre, abrir o nosso coração para o amor incondicional, para a caridade, que a gente analise o nosso dia a dia, os nossos pensamentos. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre maior, nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, pela semana que tivemos, pedir que Ele nos envolva em suas vibrações de amor e de paz, e que possamos, Senhor, sair daqui bem melhor do que quando chegamos. Tenham uma boa semana a todos, muita paz e muita luz.